Olá pessoal, voltamos à PNP de Matemática 3 nesse segundo ciclo. Já estamos na semana 9, temos só mais uma semana para encerrar esse ciclo. Na próxima semana a gente vai ter algumas instruções de como é que vai ser o fechamento, mas a gente está encerrando então o conteúdo de determinantes dentro do segundo ciclo que se propunha a tratar de matrizes e determinantes, tá? Então até aqui a gente já explorou muitos conteúdos sobre matrizes. A gente aprendeu a calcular determinantes de ordem 2, lembrando que determinantes são sempre relacionados a matrizes quadradas. Então a gente já calculou o determinante de uma matriz de ordem 2, de ordem 3 pela regra de Sarros, que aí dá uma complicada um pouco maior, mas mesmo assim ainda é possível se virar bem, tá? Mas o que acontece se a matriz tiver uma ordem 4 ou maior, tá? Qual é a ideia? É ir reduzindo a ordem na matriz até chegar a uma matriz de ordem 3 e aí usar os sarros para determinar, tá? Hoje a gente vai aprender uma das regras, tá? Quando a gente voltar à sala de aula presencial, a gente aprende outras regras mais complicadas, mas essa daqui já é complicada, eu admito, mas é das mais simples entre as possibilidades que a gente tem quando uma matriz tem uma ordem maior do que 2 ou 3, tá? Então, essa regra que a gente vai utilizar agora é conhecida como regra de Chior. Ela é um artifício, tá? Como está explicado no texto. Ela é uma técnica, uma malandragem, entre aspas, para se reduzir uma matriz de ordem 4 ou maior do que 4 e reduzindo até chegar a uma ordem 3, tá? E cada matriz que for reduzida, o interessante é que o determinante se conserva, tá? Então se mantém o mesmo valor. Então, lembrando de novo aqui, essa regra de Chior pode ser usada em matrizes a partir de ordem 2, onde o primeiro elemento, aquele da primeira linha e coluna, vale 1. Tá? Então a gente suprime daí essa primeira linha e primeira coluna, e de cada elemento restante a gente subtrai o produto do suprimido da mesma coluna e da linha. Tá? A gente vai aprender passo a passo como é que isso ocorre. E, de novo, a matriz obtida de ordem uma unidade a menos, então se eu vou aplicar a regra de Shor numa matriz de ordem 4, o resultado vai ser uma matriz de ordem 3. Se eu for aplicar Chior numa matriz de ordem 5, o resultado vai ser uma de ordem 4, então sempre uma ordem menor. Ah, professor, e se eu tiver uma matriz de ordem 20? Bom, eu vou aplicar a regra de Chior e vou obter uma matriz de ordem 19. Então eu teria que fazer várias aplicações sucessivas até cair numa de ordem 3, por exemplo, que eu já consigo resolver. Vamos fazer então por um exemplo, que fica mais fácil de entender essa pequena teoria, e depois a gente tem um fechamento com mais teoria para poder entender o que a gente está fazendo, tá? Então imagine essa matriz A, é de ordem 4, a primeira linha tem os elementos 1, 0 e 32, a primeira coluna tem os elementos 1, menos 2, 0 e 4, tá? Pela regra de Chior, a gente vai reduzir essa matriz de ordem 4 para uma de ordem 3, suprimindo a primeira linha e a primeira coluna. Então, como é que a gente suprime? A gente põe aquele tracejado ali entre a primeira e a segunda linha e entre a primeira e a segunda coluna, para a gente ter uma noção do que vai sumir. Então, a gente vai desaparecer com essa primeira linha e primeira coluna. Não significa que aquela matriz de ordem 3 que surgiu ali, 5, 4, 5 e as linhas abaixo, vão ser o resultado. Não. Eu vou ter que fazer um processamento que se chama de combinação linear. Tá? Mas fica bastante difícil de entender combinação linear aqui no online, então a gente vai deixar essa parte de combinação linear para quando for presencial. Tá? Então depois de suprimir e separar aquelas duas, a primeira linha, a primeira coluna, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair de cada elemento dessa matriz 3x3
a multiplicação da linha e da coluna suprimidas. Então olha ali o primeiro elemento, que é o 5 dessa matriz que surgiu nova. Eu vou fazer esse 5 menos o 0 de cima vezes o menos 2 do lado. Por que o 0 menos 2? Porque o 0 está na primeira linha que foi suprimida, o menos 2 está na primeira coluna. Ah, então o que eu faria com aquele 4 que está do lado do 5? Eu faria esse 4 menos a ordem tanto faz, tá? Eu vou fazer 4 menos a multiplicação de quem? Do 3 de cima e do menos 2 da linha. Aí se eu quiser fazer menos 2 vezes 3, dá o mesmo resultado, tá? Então não tem problema. Então eu já fiz o 5, já fiz o 4. O próximo é o 5 que completa essa primeira linha. Então eu vou fazer 5 menos o de cima, que é 2, vezes o menos 2 lá do canto, tá? E vou fazer isso com cada um dos elementos. Às vezes os elementos vão se manter, como o da segunda linha. Às vezes a primeira coluna vai se manter. Os 5, 7 menos 3 acabaram se mantendo lá no final. Por quê? Porque acaba aparecendo os zeros, e os zeros ali eles simplificam bastante o cálculo, tá? Aqui está uma demonstração teórica da regra do Chió, tá? Onde ali na primeira matriz da esquerda eu tenho aquele 1 que é necessário estar naquela posição. De novo, como é que eu faço para ter esse 1? Nem sempre eu tenho esse 1. A gente vai aprender futuramente como obter esse 1 aí, tá? Então eu vou eliminar ou suprimir, que é o termo teórico que se usa, a primeira linha e a primeira coluna, tá? O restante, o primeiro elemento ali é o A22. Então ele fica A22 menos o camarada de cima vezes o camarada do lado da esquerda ali. Então, o elemento referente à primeira linha suprimida vezes o elemento referente à primeira coluna suprimida, que é o A12 vezes o A21. Aí o A23 que está do lado, bom, ele vai se transformar no A23 menos a multiplicação de quem? O cara da linha suprimida de cima vezes o cara da linha da primeira coluna suprimida. Então o A13 vezes o A21. E aí tem um mapa. Se não se entendeu direito essa explicação, porque afinal a gente está no online, né? É normal isso acontecer, não tem problema nenhum. Eu posso usar aquilo ali como regra, professor, com as equações? Pode, vai funcionar sempre, tá? Não tem problema nenhum. Bom, a gente fez aquele cálculo de supressão lá da primeira linha da primeira coluna, a gente fez todas as combinações e resultou numa matriz de ordem 3. Então 5, 10 e 9 na primeira linha, 7, 1 e 3 na segunda linha, menos 3, menos 10 e menos 8 na terceira linha. Tá? Se eu calcular o determinante dessa matriz de ordem 3, vai dar o mesmo resultado se eu usasse outros métodos para calcular o determinante daquela primeira matriz de ordem 4. Tá? Mas agora que eu tenho essa matriz de ordem 3, como é que eu faço mesmo para resolver o determinante? Bom, deem uma revisada no módulo da semana passada. Lembrem da regra de Sarros, tá? Onde eu tenho que pegar as primeiras duas colunas, repetir a direita da matriz, formar as diagonais principais. A primeira diagonal principal está ali, 5 vezes 1 vezes menos 8, vai dar aquele primeiro menos 40. Fazer a soma dos resultados de multiplicação das diagonais principais, menos a soma das diagonais secundárias. E vai dar o menos 23. Tá? Revisem a regra de Sarros, ela é importantíssima. Vestibular vocês vão fazer, Enem vocês vão usar. Tá? Aqui vocês vão ver de novo em várias outras oportunidades, ainda este ano é meio complicado de falar, mas no que seria 2020, tá? Lembrando que a gente ainda tem um trimestre, não sei, ninguém sabe dizer ainda se vai ser um terceiro trimestre presencial ou se ainda vai ter uma nova PNP, isso não foi revelado para ninguém, tá? Isso está sendo decidido entre essa semana e a próxima semana, tá? Então assim, pessoal, exercícios. Tem vários exercícios explicando um passo a passo até melhor do que essa aula daqui, tá? Eu acho que lá eu consegui fazer um passo a passo mais explicado.
Então não deixem de fazer os exercícios. Essa regra de Chió é a parte mais difícil desses matrizes e determinantes, desse segundo ciclo, tá? Muita gente já está com nota para ser aprovado, não tem problema nenhum, então vai de sangue doce para fazer a atividade da semana. No módulo 10, a gente vai ter basicamente revisão de conteúdos, a última atividade valendo 1 ponto, e também a disponibilização da recuperação paralela do módulo da semana 9 e 10, tá? Que vai ser basicamente Chió, né? Então, deem uma revisada, deem uma olhada nos exercícios. Se precisar, entre em contato por e-mail. Se precisar um contato mais rápido, entre em contato pelo fórum, tá? Ou marquem lá uma hora pra gente conversar, não tem problema nenhum, tá? Façam a lista de exercícios. Esse é conteúdo certo em Enem, tá? Alguma questão. Então, bons estudos, né? Faça os exercícios aí. Logo, logo a gente está, cada vez mais a gente está perto de voltar a se encontrar em sala de aula, tá? E as explicações são melhores, né? Então, semana que vem a gente tem o módulo final desse segundo ciclo. É uma revisão de tudo que a gente viu, né, nesse segundo ciclo aí, antes do Natal, depois do Ano Novo. Ele foi meio truncado aí por esses feriados, mas eu acredito que quem pegou para valer aqui conseguiu aprender, tá? Caso vocês tenham ouvido essa apresentação aqui, saudades de todos e de todas, um grande abraço para todo mundo. Se vocês conhecem alguém que largou de mão e quer voltar, dá um toque, diz para fazer só os módulos de recuperação paralela, que são mais rápidos, tá? Vai valer pela mesma nota do ciclo inteiro, tá? Um grande abraço, a gente se fala na próxima semana no item de revisão, tá? Até lá. Espero que todos e todas estejam com saúde e sobrevivendo na medida do possível. Um grande abraço para todos vocês e todas vocês.